a igreja em Jerusalém guardava a lei. A igreja em Jerusalém não se desvinculou da lei. Eles eram judeus. Sim. Eles viveram aquilo a vida toda, né? E eles não abriram mão da lei, guardavam a lei, guardavam a circuncisão. E Paulo, por ter recebido o evangelho do próprio Cristo ressuscitado, como ele diz aqui em Gálatas, que ele não recebeu o evangelho de homem nenhum, Sim. mas ele recebeu do próprio Cristo, Paulo vive a graça de forma exclusiva, pregando a justificação pela fé. Tiago não consegue. Sim. Tiago não consegue, Pedro não consegue, nenhum dos judeus conseguiu. Apenas Paulo teve essa revelação clara que a justificação é pela fé. Sim. Então, não tem nada de anormal. Tem dois homens que vivem por aquilo que creem. Com certeza. O Tiago, porque crê e vive debaixo da lei, ele vai dizer que a salvação, que tem que ter obras. Sim. O Paulo, porque recebeu a revelação do próprio Cristo, vai dizer que não tem que ter obras. Tá, pastor, mas então, aí o ponto, né? Então a Bíblia está errada. Não, a Bíblia não está errada. Deus não fez questão de esconder isso. Por quê? Porque as pessoas pensam assim, pastor, olha o argumento. E o argumento tem fundamento. Mas ele tem fundamento, mas ele não deveria ser levado adiante. Pastor, mas se eu disser que a Bíblia está se contradizendo, então as pessoas não vão crer mais na Bíblia. Na cabeça dessa pessoa que diz isso, a conversão de alguém se dá por ela acreditar em textos. Verdade. E não por receber o Espírito de Deus dentro de si. Meu Deus. Consegue entender o tamanho do problema? Como assim, pastor? O senhor falando isso, você vai tirar a autoridade da Bíblia e agora as pessoas não vão acreditar mais na Bíblia. Não. Deus não fez questão de esconder essas coisas. Deus não fez questão de esconder o ponto de vista de Tiago. Deus não fez questão de esconder o ponto de vista de Paulo. Por quê? Porque a conversão a Cristo é algo real. Não é você ler alguns textos, eu acredito, eu não acredito, eu vou julgar. Se eu encontrar alguma coisa aqui... Pastor, então para você a Bíblia não é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Perfeito. Mas é um Deus que não está preocupado em esconder esse tipo de coisa, porque a conversão a Cristo não se baseia nisso. A conversão é real. O Espírito do próprio Cristo vem morar dentro da pessoa. Não é a questão de você acreditar num versículo ou não acreditar num versículo. Sim. Então, eu sei que isso vai gerar uma polêmica do tamanho do mundo. É que talvez vocês não estejam apercebidos do tamanho do problema que isso vai gerar. Mas não há problema. Não tem problema. O que tem aqui? Um Tiago que guarda a lei e que crê que tem que se guardar a lei, inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu uma carta dizendo aquilo que ele acredita. Paulo, que não guarda a lei, que crê somente na justificação pela fé, inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu uma carta dizendo aquilo que ele acredita.